em Dia de volta para falar de política e quem mais entende dos bastidores da política paraibana está aqui comigo no estúdio. Paulo Roberto, boa tarde, bem-vindo ao Em Dia. Tudo bem, Monique? Tudo bem. Hoje tem assim um tchauzinho. Tem um tchauzinho do Em Dia, mas eu sigo ainda trabalhando para a Rede Ita até sábado. Muito bem, aí depois você volta, que a gente sabe. É, né? Vamos dar uma pausa, digamos assim. Você vai levantar o foguete, vai até o Ceará, depois o foguete, né? É, mas não me faz chorar hoje, por favor, não borra minha maquiagem. Não, fica tranquila, tá? Meus amigos e minhas amigas, com aquele calorão que faz na capital pernambucana, a Veneza brasileira Recife, ontem no pingo do meio-dia, como gosta de dizer aqui Anchieta Araújo, sabe quem desfilava? E acompanhado de uma multidão naquele calorão de Recife, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós temos um trechinho desse, digamos, desfile em carro aberto de Bolsonaro pela Veneza brasileira. Você viu aí que tinha som de frevo, tinha gente, né? Há torcidas, né? As torcidas estão aí, a de Lula, a de Bolsonaro. E ontem foi a vez da torcida de Bolsonaro se manifestar em Recife. E o nosso querido Reginaldo Bastos aqui, que é bolsonarista, disse: esse é o verdadeiro galo. Mas não é o galo da madrugada, é o galo do meio-dia. Tá vendo? Quase um carnaval fora de época. Pois é, você viu que tinha frevo aí, né? Sim, sempre tem, né? Festou em base Recife. do frevo. No Brasil tudo vira frevo, tudo vira samba, né? Não tem essas histórias? Pizza, às vezes. Às vezes, né? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Ontem houve uma reunião em Brasília dos governadores nordestinos. Todos foram convidados, uns foram, outros não foram. Mas qual era o assunto dessa reunião, desse encontro com o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco? A dívida dos estados. As maiores dívidas hoje são do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Aqui no Nordeste é claro que um estado ou outro deve alguma coisa, e aqueles que estão em dia com seus compromissos ou que estão devendo pouco, ou até os que não devem, querem também uma espécie de compensação por parte do governo federal. Os que não devem querem estímulo, incentivo, dinheiro, recursos. Os que devem querem uma compensação diferente, porque toda essa negociação visa principalmente os maiores devedores. Aquela história assim, vai se endividando, depois a gente negocia, acaba não pagando. Era bom que com a gente fosse assim também, né? Duvido. Não tem jeito, que a gente deve ter que pagar, não é assim? É isso. E a governadora do vizinho estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que é paraibana, foi quem, na condição de presidente do Consórcio Nordeste, entabulou todas essas negociações. Tem a história do fim da desoneração da folha e o que é que o governo está querendo? Compensar isso aí. Ah, vai acabar? Vai. Como é que a gente arrecada? Prorroga a desoneração por um certo tempo e nós vamos tirar dinheiro de onde? Esse debate está acontecendo nessa volta do recesso aí dos congressistas. O assunto entra na pauta. Lideranças do governo de um lado, o ministro Fernando Haddad de outro. E quem se manifestou ontem sobre tudo isso que está ocorrendo nos bastidores foi um dos líderes do governo no Congresso, senador petista Jacques Wagner. É ele quem fala no programa. A negociação é o seguinte: uns que propõem um conjunto de programas acreditam que esses programas são suficientes para compensação. Outros, no caso a Fazenda, que naturalmente tem que ser mais conservadora, tem que se proteger mais, diz que acha que não vai, por isso que propôs aquele gatilho. Então, Tonísio, não precisa botar o gatilho. Se não for, dizem alguns, se não for, a gente se compromete a votar a CSLL. E a Fazenda preferia já deixar escrito a questão do gatilho. O que é o gatilho? Se não chegar no número necessário, aí a gente dispararia isso, não necessariamente com 1%. Pode ser 0,25, pode ser 0,5, pode ser 0,75, depende da necessidade de complementação. Então, na verdade, para mim está resolvido. Nós estamos discutindo, coloca ou deixa para colocar depois. O fato é que colocando agora ou deixando para colocar depois, como disse aí o ministro, isso pode ter perfeitamente um duplo sentido,
é que o imposto vai aumentar. Ninguém sabe se 0,5%, 0,7%, 0,2% ou 1%. A CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Empresas. Vamos pagar mais imposto e isso vai para o preço final dos produtos. Duas agora que dizem respeito à presidência da República e ao presidente Lula. Uma delas, Monique, é que o Tribunal de Contas da União, numa reunião ontem na Assembleia, resolveu que os presentes que forem dados aos presidentes da República são deles. Afinal das contas, olha só, preocupado com o segundo... Isso aqui eu vou falar daqui a pouco, segura isso aí, Guto, eu ia pedir ainda. Eu estou falando sobre o Tribunal de Contas da União. O tribunal decidiu que se um presidente brasileiro, seja ele quem for, Paulo Roberto, Monique Feitosa, chega lá na Alemanha, aí o chefe de Estado, chefe de governo da Alemanha, ou o empresário, digamos, é na Alemanha que fica a fábrica de veículos, a montadora BMW, que é Bavaria World Motors, a fábrica de motores, montadora de carro BMW. Aí chega lá, o cara gosta de você, gosta da sua esposa, aí diz assim, eu vou lhe dar uma BMW conversível. Aí é minha, né? Então... Claro, deu a você. Não deu à presidência da República. Mas aí você não está ocupando uma função pública? E daí? Eu sou gente, igual as outras pessoas. Não acho justo, não. Tem que ficar para o país. Se você dá um quadro, se você doa um faqueiro, se você doa um objeto de uso comum, isso vai para o palácio, seja ele, no caso do Brasil, da Alvorada, do Planalto. Agora, se você dá um relógio, uma pulseira, um colar para a mulher usar, vai botar o colar na estátua lá de frente do Congresso Nacional? Já imaginou aquele colar que foi dado à dona Michele Bolsonaro, se botar na estátua lá? Não tem dura sentido. 5 minutos. A presidência da República não vai usar aquilo nunca. Então o tribunal, modificando o entendimento de uma resolução anterior, lá de 2016, e isso é normal, a gente precisa deixar, esqueça Bolsonaro e esqueça Lula. Se o Tribunal de Contas da União, lá atrás, soltou uma resolução dizendo que a partir dali de 2016, os bens doados a partir de um determinado valor ficariam para a presidência da República, todo mundo aceitou, muito bonito, legal. Agora ele toma uma decisão diferente. Só, nós vamos mudar aquilo. O Supremo toma uma decisão diferente, você toma, eu tomo. Então ontem o tribunal disse, não, tudo que é dado fica para a pessoa. É dado, não é roubado, é? Claro, foi dado. Aí agora gerou-se a confusão entre Lula e Bolsonaro. Lula disse, vou devolver o relógio. Eu disse, mas por que o senhor não devolveu até agora? Só vai devolver agora. Está usando desde 2005. Aí Bolsonaro está dando gargalhada com aquilo. Tá ok. Disse, tudo é meu, tudo é de Michele. Eu posso vender, eu posso jogar para cima, eu posso fazer o que quiser. Tudo gera um debate político hoje nesse nosso Brasil. Mas eu só quero dizer o seguinte, se a resolução lá de trás do Tribunal de Contas valeu, a de agora também vale. Não é assim? Isso. Ou só vale quando é favorável? Não. Não pode ser assim. A outra da presidência da República, essa é uma boa. A oposição estava articulando, nesse recesso de meio do ano do Congresso Nacional, estabelecer uma lei que isentasse brasileiros que ganhassem prêmios no exterior, ou mesmo aqueles que fossem premiados aqui dentro por algum feito realizado fora das fronteiras brasileiras. É o caso agora de quê? Das Olimpíadas. Dos prêmios que os atletas estão ganhando nas Olimpíadas. Porque pela lei brasileira, a medalha, seja de ouro, de prata ou de bronze, para você entrar com a medalha, não paga nada de imposto. A premiação que o Comitê Olímpico Brasileiro paga, o bicho, como a gente dizia no futebol, fulano vai ganhar tanto de bicho. Então, a premiação em dinheiro desconta até 27,5%. E os congressistas de oposição a Lula estavam já bolando aí um projeto para ser aprovado e votado rápido na Câmara e no Senado, isentando de impostos essas premiações, não só de atletas, mas de cientistas, de jovens que participam de Olimpíadas de Física, de Matemática lá fora. Quando foi hoje de manhã, Lula editou a medida provisória, já publicou, está todo mundo isento. Ai, Ninguém paga nada mais de imposto. Então foi legal. É uma corrida contra o tempo para saber quem é o pai do benefício. Mas dessa vez Lula se antecipou, né? Porque a medida provisória tem força de lei, tem aquele prazo de validade, e para o Congresso votar, se caducar, ela perde a validade. Mas, por exemplo, a Rebeca Andrade, que está chegando aí e vai receber cerca de 800 e tantos mil reais, ia receber só 500 e poucos mil, 300 e tantos de imposto, vai receber agora a grana, o tutu, completinho. Tá vendo aí? Merecidamente. Legal. Pois bem, e hoje o que é que Lula está fazendo? Cancela tudo, companheiro, que eu quero passar o dia todo reunido com os meus ministros. Agora sim, é aquela notícia aí. Preocupado com a segunda metade do governo, Lula reúne ministros para analisar a situação do país. Na pauta de hoje estão o quê? Eleições municipais, agora de outubro, agenda legislativa, calendário de votações no Congresso e cortes no orçamento. Isso é o que a gente chama aqui lá no Ceará de tesourada.
tesourando tudo. Cortando tudo. Tem que reduzir os gastos, até na casa da gente. A né, gente não Paulo? corta quando... Né? Você não pode ganhar R$5.000... E gastar 10. E gastar 10, ou gastar E 6. nem o governo com o nosso dinheiro, né? Não deveria fazer também, mas faz. O governo faz. Aí vamos aumentar o imposto e está resolvida a situação. Não é? Então, Lula, o dia todo... Aliás, a agenda só tem os compromissos. Se a gente olhar direitinho aqui, somente a reunião ministerial, que começou às 9 horas da manhã, com os 39 ministros, são 39 ministros, 38, mas tem um que tem o ministro extraordinário. Olha a mesa redonda não, oval, da reunião ministerial. E os presidentes de estatais também estão aí participando. Lula disse que quer ouvir um a um e, dependendo do papo, vai puxar a orelha assim de um por um. Ok? Falar em estatal, está saindo aí o balanço do segundo trimestre do ano da Petrobras. É o primeiro balanço aí sob o comando da nova presidente. E por aqui, o que é que está acontecendo agora? Os candidatos que foram divulgados e estabelecidos nas convenções estão correndo atrás da Justiça Eleitoral para quê? Registrar as candidaturas. Ainda dá tempo. Até o dia 15. O que é engraçado, as pessoas às vezes não compreendem. Nós temos isso aqui, temos um destaquezinho desse registro de candidaturas, Guto? Temos sim. Tem prazo até o dia 15, olha aí. Até ontem, o TSE já computava 70 pedidos de candidaturas a vereador de Campina Grande. Hoje esse número já cresceu. E até o final da noite de ontem, nenhum candidato a prefeito tinha pedido ainda o seu registro ou tinha ainda o seu registro já concedido. Homologado, Homologado, porque tem toda uma tramitação. O que é que acontece? Digamos que Monique Feitosa foi escolhida candidata a prefeito de Juazeiro do meu Padim Cício. O que é que ela faz? Ela vai, depois da convenção, com a sua assessoria, com o seu staff jurídico, procura o TRE, a Justiça Eleitoral local da cidade onde ela vai disputar, para depois subir o horto como prefeita, ela dá entrada em toda a sua papelada. Certidões, aquilo tudo, condição eleitoral, título, sessão, zona onde vota, e a Justiça Eleitoral vai analisar. Se tudo estiver ok, concede o registro. Se não estiver ok, falta uma certidãozinha, disse, doutora Monique, fica para a próxima. Você não vai poder ser candidata, não é assim? Então, quando é assim, registrei a minha candidatura, não, você pediu o registro vai sair ou não vai sair, é essa a tramitação. Sabia que tem gente desistindo da candidatura? Nossa, tem muita gente ainda para desistir, tem município que não apresentou nenhum pedido de registro para candidato, nem a prefeito ainda. Mas no caso de Campina Grande, tem figuras de proa da Câmara Municipal que não vão disputar a reeleição. Temos aqui esses dois que nós falamos ontem, está aí Janduí Ferreira e Rui da Ceasa. Rui é um daqueles 4 que foram caçados há pouco tempo com aquela história da cota de gênero. Ele foi um bom vereador, ia disputar a reeleição ou a tentativa de voltar a casa e desistiu. E o Janduí disse que com essas configurações novas, mudança, o partido sai daqui, vai para ali, apoiava um candidato a prefeito, apoia outro, pulou fora. E é bom que a gente diga, Monique, que, por exemplo, Marinaldo Cardoso não vai disputar a reeleição. Por quê? É candidato agora a vice-prefeito na chapa do Dr. Johnny Bezerra. A história é de que a esposa dele é candidata, vai disputar a cadeira, naturalmente, com seu apoio. E tem o caso aí da doutora Carla, que é uma das que entraram nas vagas dos caçados. Ela é ex-esposa do ex-vereador Joé Germano, mas eles são muito amigos, se separaram, mas a amizade continua, e combinaram para dessa vez Joia é quem vai ser o candidato, com o apoio dela também. Então, pelo menos aí 4 ou 5 dos que nós conhecemos e que já passaram pela casa estão desistindo, mas dos que iam se candidatar esse ano já tem uns 30 ou 40 que não vão mais, desembarcaram da história da política. Pois bem, vamos então para a nossa boca maldita de hoje. A boca maldita de hoje vem também do saldo das convenções. Foi na convenção do Arthur Bolinha, que foi aqui pertinho da televisão, né? No Suelen Caroline. Casa de shows, né? Não, no teatro aqui. Teatro Suelen Caroline. E aí o ex-ministro Marcelo Queiroga, que é um dos manda-chuvas hoje do partido no estado e é candidato a prefeito de João Pessoa, ele fez uso da palavra e deu entrevistas na oportunidade. Minha gente, a forma como o ex-ministro da Saúde se referiu a 2 dos candidatos a prefeito de Campina Grande, no caso a Inácio Falcão e ao doutor Johnny Bezerra, chamou a atenção, porque dizem que ele baixou bastante o nível e há muitos comentários nas rodas políticas, na boca maldita, dizendo que ele poderia ter se expressado de uma forma, digamos, mais elegante. Nós não temos as imagens, mas temos o áudio do que ele falou sobre Bolinha é o candidato dele, do que ele falou sobre o doutor Johnny Bezerra, preste bem atenção, e sobre o deputado Inácio Falcão. Vamos ouvir.
Essa nova aliança PL Novo é a nova força política da Paraíba, né? Em Campina Grande nunca foi tão fácil escolher. Nós temos duas pessoas que sempre trabalharam para fazer Campina Grande de verdade, e os mesmos de sempre, um falcão sem bico e uma bezerra desmamada. Então teremos aqui Annelise Meneghel, uma médica que trabalha pela saúde, e Arthur Bolinha, aquele que gera emprego, renda para a população de Campina. Cumprimos a determinação do presidente Jair Bolsonaro, do presidente Valdemar de Costa Neto, de ter um PL novo de verdade, um PL que não tem infiltrados da esquerda, essa gente que promete o céu e entrega o inferno. Seguimos as resoluções do nosso partido e em 2024 queremos eleger prefeitos e vereadores para em 2026 termos candidatura forte para o governo do Estado, para o Senado, para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa. Convenhamos que o doutor Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde do Brasil, baixou o nível. Tratar dois políticos, duas pessoas que estão aí no mundo da política dessa forma, e você tratar qualquer pessoa dessa forma seria já algo indecente. Isso. Ainda mais concorrentes na seara política, né? Chamar Inácio Falcão, deputado Inácio, 4 mandatos de vereador, 3º mandato de deputado de Falcão sem bico, e tratar o doutor Johnny Bezerra, o sobrenome dele é Bezerra, de Bezerra desmamada. Baixou o nível, né? Demais. Infelizmente. Não deveríamos testemunhar coisas como essas, mas já dizia a minha avó que cada um dá o que tem. E quem diz o que quer... escuta o que não quer. Pode ser que o doutor Queiroga escute depois algo que ele não deseja. Não é assim? É isso. É isso, Monique. Ótimo trabalhar com você. Muito obrigada pela parceria nesses 5 Espero meses que você aqui retorne. de casa. Não sei se você gostou da denominação que eu dei para você, de Rastafari alemã. Mas o pessoal achou legal. E você não se aborreceu de jeito nenhum, né? Não, eu gostei sim. Apelidos carinhosos são sempre bem-vindos. Eu não gosto desse apelido como o doutor Marcelo falou aí dos seus concorrentes. Então, isso aí eu não aceitaria também, Pois não. é, mas chamar de Rastafari alemã foi legal. É chique, né? E a gente se encontra em outras jornadas. Obrigada. Como gosta de dizer aqui o Robson, que é o nosso técnico ali de som, em outras trincheiras. Se Deus assim permitir, viu, Paulo? Saúde, muito obrigada querida. pela parceria Tudo de bom até pra aqui. você. Então, seguindo nosso percurso aqui no Em Dia, chegou a hora de acompanhar as novidades da política, direto de Brasília, com Napoleão de Castro. Aqui Brasília, aqui Congresso Nacional, aqui quinta-feira. Muito boa tarde a você, telespectador. Um abraço a você, Chieta. Cumprimentos à nossa equipe. A gente volta de Brasília para atualizar o telespectador do Em Dia com os principais temas de hoje na capital brasileira. E nesta quinta-feira, em Brasília, a expectativa em cima de votação ainda neste mês de agosto do projeto que cria os caminhos para a passagem gradativa da desoneração da folha de pagamentos. Serão 36 meses, de 2025 até 2027. Tema importante do Senado nesse segundo semestre, a questão da regulamentação da reforma tributária. O presidente Rodrigo Pacheco falou sobre o tema, as votações em comissão e também no plenário da Casa. Votado o expediente agora após o recesso, nós vamos despachar o projeto de lei complementar para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator será o senador Eduardo Braga, já acordado inclusive com o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre. E nós iniciaremos o trabalho de discussão e de amadurecimento da regulamentação da reforma tributária. Eu acho muito importante ter as audiências públicas com os setores da economia, com os estados brasileiros, com os prefeitos das grandes cidades, prefeitos das pequenas cidades, as suas respectivas associações e confederações, ouvir economistas. Então é um debate como fizemos na proposta de emenda à Constituição, também fazendo o projeto de lei complementar, e obviamente que há um fator, que é o fator do processo eleitoral desse ano municipal, que pode dificultar um pouco a evolução dessa apreciação pelo Senado Federal, não da discussão em si, porque nós vamos estar aqui, eu pelo menos vou estar agosto, setembro, normalmente dedicado aos temas do Senado e podendo nos valer inclusive das sessões semipresenciais pelo sistema remoto em algumas oportunidades. As informações, os bastidores, os principais temas e notícias desta quinta-feira do Congresso Nacional para o Em Dia na Rede ITA, Napoleão de Castro.